The global search for a coronavirus vaccine is making headway in the UK, where the first round of clinical trials on humans are set to begin, boosted by nearly 23 million euros in government funding. O governo do Reino Unido destinou cerca de 23 milhões de euros para os testes em humanos de uma vacina que foi classificada pelo banco de investimentos Morgan Stanley entre as mais promissoras contra a Covid-19. No noticiário sobre a pandemia, ela já é famosa. É a chamada vacina de Oxford. A vacina de Oxford também entrou hoje numa segunda fase de testes, agora com mais de 10 mil voluntários. O pesquisador-chefe já fala em vacinas para setembro. Ele está confiante e tem o peso do mundo nas costas. Os testes em humanos fazem parte da fase decisiva do desenvolvimento da substância que pode neutralizar o novo coronavírus. Hoje, ainda sem um antiviral conhecido ou um fármaco imunizante. Na primeira fase, 1.102 voluntários, entre 18 e 55 anos, receberam uma dose. Agora a população será maior e os voluntários não serão apenas do Reino Unido. 2.000 voluntários de São Paulo e também do Rio de Janeiro vão participar desses testes que devem começar ainda neste mês de junho. O Brasil vai ser o primeiro país do mundo, fora do Reino Unido, a testar a vacina. A participação de brasileiros que moram no Rio de Janeiro e em São Paulo nos testes clínicos foi aprovada pela Anvisa na noite de terça-feira e publicada na quarta no Diário Oficial da União. Ficará sob responsabilidade da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Afinal, o que já se sabe sobre a eficácia dessa potencial vacina? Por que o Brasil foi a primeira nação, além do Reino Unido, a ceder voluntários? E como será esse processo? O quanto essa decisão ajuda o país a também ter acesso à vacina, caso ela seja aprovada e ganhe escala mundial? Esses são os temas do Ao Ponto desta quinta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, hoje sem a Carolina Moran. E nesse episódio, a gente conversa com o repórter de ciência Rafael Garcia e com a reitora da Unifesp, a doutora Soraya Smiley. Fique com a gente. Rafael Garcia, para começo de conversa, que vacina é essa que é desenvolvida na Universidade de Oxford? Essa é uma vacina que foi feita pela Universidade de Oxford em parceria com a AstraZeneca, empresa farmacêutica, e ela é feita de um vírus que causa resfriado em chimpanzés, e ele foi alterado para ele não ser capaz de se reproduzir dentro de seres humanos. Ele recebeu também ainda um antígeno, que é um pedacinho da proteína do coronavírus, que é o vírus que causa a Covid-19. Quando você olha aquele vírus, que é aquela imagem clássica daquela bola cheia de espinhos, a proteína que entra nessa vacina é a proteína da espícula, que é justamente um daqueles espinhos que aparecem na imagem do vírus. E essa vacina, ela já passou por um teste em macacos, depois passou em humanos por um teste de fase 1, que na verdade é um teste que avalia só a segurança da vacina em voluntários. Os cientistas do laboratório da Universidade de Oxford já tinham provado em testes anteriores que as vacinas não eram prejudiciais, e isso ajudou a equipe a ganhar frente e marcar testes em mais de 6.000 pessoas. E agora, ao mesmo tempo, ela vai para as fases 2 e 3. Na fase 2, ela vai avaliar a resposta imune entre os voluntários, saber se o sistema imune deles se ativa quando recebe a vacina, se produz anticorpos. E o teste de fase 3, que é onde o Brasil entra na história, vai avaliar a eficácia mesmo da vacina. Os voluntários que vão receber a vacina aqui são adultos que não vão poder ter sido infectados já pela Covid, vão receber uma dose da vacina e depois vão passar por um acompanhamento periódico. Os médicos que estão produzindo o teste clínico aqui no Brasil vão avaliar se eles foram expostos ao vírus e, no caso de terem sido expostos, se a vacina protegeu eles. E aí, naturalmente, esses resultados serão encaminhados para o Reino Unido e aí dá sequência a esse processo até uma eventual produção em escala, correto? Sim.
Aqui no Brasil, no primeiro momento, eles vão recrutar 2.000 pessoas, cerca de 2.000 pessoas, que vão receber a vacina, e elas vão fazer parte, o Brasil vai ser um braço dessa pesquisa global, que por enquanto tem só o Reino Unido e o Brasil, mas provavelmente vão entrar outros países, sim. Agora, Rafael, alguns pesquisadores que estão envolvidos nesse estudo projetam a conclusão do desenvolvimento dessa potencial vacina em dezembro, no final do ano. Já se falou em setembro. A gente sabe que é um processo demorado. O que pode se efetivamente dizer sobre quando essa vacina da Universidade de Oxford pode estar disponível à população? Eu conversei com alguns pesquisadores envolvidos e, Maltic, essa é uma das perguntas que causam um certo incômodo, porque é difícil para eles responderem mesmo, né? Eles esperam conseguir administrar as primeiras doses do teste clínico logo, né, na escala de um mês aqui, ainda não começaram a recrutar os voluntários, mas para saber se a vacina funciona, eles dependem de os voluntários serem infectados, né, e pelo menos parte deles serem infectados, e de poderem verificar se a vacina está funcionando ou não. Isso é um pouco difícil de prever. Alguns mais otimistas esperam que dentro de um ano possa-se já ter um resultado razoável, né? Isso não vai depender só do Brasil, vai depender dos outros braços da pesquisa que está testando essa vacina também, mas não é coisa muito para agora, não. E é uma pergunta que os cientistas costumam ser muito cautelosos em responder, né? Para quando pode ficar pronta. Existem cenários mais otimistas que podem ser um ano, um ano e meio, e outros que, enfim, não se sabe ainda. E os resultados da primeira vacina contra a Covid-19 testada em humanos apresentaram resultados animadores. É o que garante a empresa americana que está à frente desse projeto. Agora, Rafael, além dessa vacina, que é desenvolvida pela Universidade de Oxford, existe a vacina desenvolvida nos Estados Unidos pelo laboratório Moderna, tem a vacina que é desenvolvida na China, entre tantas outras. Como é que essa do Reino Unido, com testes no Brasil, se compara ou se equivale com as outras vacinas potenciais em desenvolvimento? Ela é uma vacina, eu diria, razoavelmente promissora. O teste que eles fizeram em macacos, particularmente, eu acho que talvez possa ser considerado um teste com resultado razoável, não tão animador, porque eles não mostraram um efeito protetor contra a infecção. O que esse teste que foi feito em macacos mostrou principalmente é que os animais que tomaram a vacina e foram infectados com o vírus, eles não desenvolveram pneumonia severa e tiveram sintomas bem mais amenos do que os outros. Mas isso não significa dizer que eles se protegeram da infecção. Como a vacina gerou essa imunogenicidade nos macacos, ela se qualificou para seguir adiante nos testes de fase 2 e 3, mas tem outras vacinas candidatas aí. A primeira que chegou na etapa de testes em humanos, que é a vacina da Moderna, é uma vacina diferente, uma vacina feita com RNA, que é o material genético do vírus, e ela talvez seja um pouco menos promissora que essa, porque vacinas de RNA é mais complicado para elas conseguir um grau de imunogenicidade igual. Agora, muitas outras tecnologias e abordagens estão sendo usadas. A OMS já listou mais de 100 vacinas candidatas que estão sendo pesquisadas, aí a maior parte delas ainda em fase pré-clínica, né, sem testes em humanos, mas que usam abordagens possivelmente mais promissoras. Agora, existe um trade-off aí nessa história, que é algumas das abordagens mais promissoras, como, por exemplo, usar vírus atenuados, não vírus que são inativos ou moléculas engenheiradas, elas são mais difíceis de passar pela fase 1, porque para usar um vírus atenuado, na fase 1 que avalia segurança, você tem que realmente provar que esse vírus vai ser um imunizante que não vai causar uma doença atenuada também, vai ser apenas uma vacina. Então, as vacinas que estão chegando agora na fase de testes já para avaliação de eficácia são aquelas que conseguiram, pelas características que elas têm, passar mais rápido pela fase de segurança. E essa vacina da AstraZeneca e de Oxford é uma delas.
Rafael Garcia, repórter de ciência da Editoria de Sociedade, muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto e um ótimo trabalho. Obrigado, Maltic. Boa tarde. Até a próxima. Doutora Soraya Smiley, reitora da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Por que o Brasil foi escolhido pela Universidade de Oxford para ceder voluntários, os primeiros fora do Reino Unido, para o desenvolvimento dessa potencial vacina? Muito obrigada pelo convite. É importante falar a todos os ouvintes aqui do Globo. Eu quero dizer que existem alguns motivos, algumas motivações, duas principais. A primeira é que nós temos um centro de referência em imunizações, coordenado pela professora Lily Wex, da Escola Paulista de Medicina, da Universidade Federal de São Paulo, que já trabalha na área de imunizações há bastante tempo e tem colaborações internacionais, em especial com a doutora Sue Ann Clemens, que é da Universidade de Siena e que também está nesta pesquisa. Então, esse talvez seja o motivo principal, porque nós temos equipamentos, pessoas qualificadas trabalhando nesta área já há bastante tempo, sob a coordenação da doutora Lily. Nesse caso, também houve o seguinte: a Universidade de Oxford está numa fase avançada desta vacina e entrando numa fase em que é necessário fazer os testes em indivíduos que estejam em alta exposição. Então, eles escolheram a cidade de São Paulo e a Unifesp, como eu mencionei, mas também pelo fato de que nós estamos no momento de aceleração da curva, de aceleração de contágio. 1.349 mortes. No total, 32.548 mortes. Casos confirmados nas últimas 24 horas, 28.633. Do total, 584.016. São os números do Ministério da Saúde. Então, somando esses dois elementos, foram os principais motivos para a indicação da Unifesp neste convênio e coordenado pela doutora Lily. Agora, naturalmente, a presença do Rio de Janeiro, entre também a lista de cidades que vão ter voluntários, diz respeito essencialmente à nossa infeliz curva ascendente por hora, né? Sim, exatamente. Então, vai ser uma colaboração, a doutora Lily está na coordenação do projeto do Brasil, só que temos uma parte sendo iniciada aqui em São Paulo, com 1.000 voluntários, e a outra parte agora, logo em seguida, na sequência, com mais 1.000 voluntários no estado do Rio de Janeiro. Aí já dá para saber, primeiro em São Paulo, portanto, depois no Rio, começa já esse mês, como estava previsto? Exato, o início é em São Paulo, mas é subsequente, não vai ter muita demora não. É só uma questão de logística mesmo, da escolha dos indivíduos que vão fazer parte da pesquisa, dos voluntários, porque os voluntários têm que ter características específicas para poderem atuar, para poderem participar dessa pesquisa. Como é que esse passo a passo, as vacinas, as doses virão do Reino Unido, elas chegam em São Paulo, recebem algum tratamento? Como é feita a escolha dos voluntários? Então, cada coisa no seu, cada elemento desse é um elemento importante que tem que ser cuidado. As vacinas vêm do Reino Unido, sim, porque é uma pesquisa que foi iniciada na Universidade de Oxford e com a indústria farmacêutica AstraZeneca. E eles fizeram as pesquisas até este ponto e agora eles querem iniciar a próxima fase clínica,
que já é uma fase avançada. A Unifesp irá fazer a seleção dos voluntários, né? A professora Lili, com a sua equipe, fará a seleção dos voluntários, que tem que ter características específicas. Tem que ser adultos de 18 a 55 anos, pacientes que estejam, voluntários que estejam próximos à área de risco, né, ou a situações de risco, como profissionais de saúde ou profissionais que atuam na área de saúde junto aos profissionais de saúde e que têm uma alta exposição e possibilidade de contágio. São 11 casos no Hospital Geral. Todos esses trabalhadores contaminados foram afastados do trabalho. 2 técnicas de enfermagem estão sendo atendidas na enfermaria do hospital e passam bem. O caso mais grave é de uma funcionária do setor de higienização, de 47 anos. Ela sim está na UTI do Hospital Saúde. Então, por que estes indivíduos? Porque não será aplicada um antígeno, o vírus não será dado para as pessoas para ver se a vacina teve efeito ou não. O que nós vamos fazer é acompanhar, depois de dado a vacina, acompanhar esses indivíduos por vários meses e que estão nesta situação de exposição e verificar, comparar com o grupo controle para verificar se a vacina tem efetividade e se diminuiu a incidência do contágio, da infecção pelo coronavírus no grupo que recebeu a vacina, em relação ao grupo controle. E esses dados são fundamentais, que vão se juntar com outros dados de outras localidades que venham a ser indicados fora do Reino Unido, junto com os dados do Reino Unido, para dizer se a vacina é efetiva e, finalmente, ela ganha o registro e a licença como uma vacina de fato. Agora, doutora, esses testes clínicos com os voluntários têm prazo de 12 meses e há uma expectativa de, pelo menos até o fim do ano, a gente já ter uma resposta sobre essa vacina. Esse prazo todo será cumprido? É importante salientar que isso pode depender dos resultados e da quantidade, do número de pessoas e da forma como os estudos estão sendo conduzidos agora. Isso é possível em até 12 meses, né? Agora depende muito, claro, de quem vai licenciar e registrar a vacina, que no caso é a Universidade de Oxford, que detém essa propriedade. No caso do Brasil, quem é que vai financiar o trabalho de vocês? Quem é que vai garantir o aporte de recursos? A Fundação Lehman participa disso, né? A Fundação Lehman é a apoiadora, né, do estudo no Brasil e também a Unifesp está atuando com as suas equipes, né, com seus laboratórios, porque envolve não só as pessoas, os voluntários, mas todo o acompanhamento que terá que ser feito com as testagens, né, dos voluntários. Eles têm que ser testados antes e durante o estudo, né? E também temos toda a parte de laboratórios, os laboratórios de pesquisa e as equipes que são equipes da Unifesp, Escola Paulista de Medicina, Escola Paulista de Enfermagem e o nosso Hospital São Paulo, Hospital Universitário da Unifesp. No Rio, os testes ficarão a cargo do Instituto DOR de Pesquisa e Ensino e da Rede DOR, que vai cobrir os custos da primeira fase da pesquisa. É um esforço concentrado, tem recursos de agências financiadoras do Brasil, inclusive no estado de São Paulo, da agência FAPESP, e, como eu mencionei, a nossa própria universidade, que é uma universidade federal ligada ao Ministério da Educação, que também coloca os seus profissionais e sua capacidade instalada à disposição para que nós possamos ter
este estudo e os outros também. Tem vários estudos em andamento para buscarmos novos fármacos, né? Porque nós temos a necessidade de ter também a cura das pessoas que são acometidas pela doença. Agora, doutora, para finalizar, o Brasil ficou de fora de um esforço internacional pela vacina que foi liderado pela ONU e o que deixou o país em situação mais frágil em relação a outros países no que diz respeito à oferta no futuro. Com essa colaboração com a Universidade de Oxford, caso a vacina se torne viável para o uso em escala mundial, o Brasil pode, por exemplo, assegurar acesso à vacina por ceder pesquisa a voluntários para o seu desenvolvimento? Então, esse ainda é um assunto em evolução, mas nós temos boas indicações de que nós podemos ser atendidos no futuro. No momento, nos concentrarmos para os estudos e para que eles sejam bem-sucedidos e, enquanto isso, vamos trabalhar para que o Brasil seja também beneficiado, assim como todo mundo. O mundo inteiro aguarda por essa vacina. Doutora Soraya Esmali, reitora da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto e um ótimo trabalho para vocês. Muito obrigada, eu que agradeço. Até breve. Este foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Material de utilidade pública relacionado ao novo coronavírus está disponível a todos os leitores, não apenas para os assinantes. A edição ficou com Nicolas Witzel. Tchau!